Aí, pessoal, está gravando então, né? Retornando aí para a segunda etapa da nossa aula, né? Essa aula vai ser disponibilizada também para a turma do matutino, né? Em razão de compromissos profissionais que o novo horário de atendimento pelo coronavírus me impedem aí de cumprir em outro horário. Bom, pessoal, então continuando aqui, né? Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês daquele material do Word, né? Ele já está disponibilizado e continuando naquela tabela que a gente tinha parado sobre as espécies de sociedades que a gente tem aqui no direito brasileiro, né? E nós temos aqui no direito brasileiro, na verdade, 3 espécies de sociedades. As que a gente realmente vai trabalhar, que é a sociedade empresária, né, que é a sociedade empresária, mas também existem as sociedades simples, que são aquelas não empresárias, que são aquelas regidas pelo direito civil. E, por incrível que pareça, né, por incrível que pareça, nós estamos estudando as sociedades, porque são pessoas jurídicas. E, na verdade, existe uma modalidade de sociedade que é chamada não personificada, justamente porque ela não tem personalidade jurídica, né? Olha que coisa maluca, né? Estamos estudando sociedades empresárias que são pessoas jurídicas, mas existem sociedades que não são, que não têm personalidade jurídica aí. Claro que é uma situação muito excepcional, mas vocês vão ver que está muito mais próximo da gente do que a gente pensa aí, essa exceção, né? Ou até essa excrescência de ser uma sociedade que seria pessoa jurídica, mas que não tem personalidade jurídica. Bom, pessoal, começando pelas sociedades empresárias, que é o nosso objetivo de estudo. As sociedades empresárias são as pessoas jurídicas que realmente se adequam ao conceito de empresário trazido pelo Código Civil, no seu artigo 966, caput, parágrafo único. De modo que as sociedades empresárias, resumindo aí o conceito de empresário, são aquelas que exercem atividade empresarial, que exercem atividade econômica, que buscam lucro, porém que não têm uma atividade fim intelectual, né? Então, as sociedades empresárias, elas não têm uma atividade fim intelectual. E essas essas sociedades empresárias, então, como são empresárias, como não têm atividade intelectual, importante, elas são registradas na junta comercial. Até aí nenhuma novidade. A novidade começa agora. Essas sociedades empresárias, elas não podem se estruturar da forma que elas quiserem. A lei estipula padrões de estruturação das sociedades empresárias. O que elas podem fazer é escolher um desses padrões, porém, elas ficam limitadas às regras do padrão escolhida. Elas não têm plena liberdade de se estruturar da forma que quiserem. Elas têm que seguir aquele determinado padrão. Eu costumo brincar que as sociedades empresárias são igual ao McDonald's, né? Você vai no McDonald's, você chega lá e pede o número 1. E quando você pede o número 1, vai vir o Big Mac, a batata média e o refrigerante médio. Mas eu quero sem picles, eu quero sem pão com gergelim, eu quero substituir o alface por acelga. Não pode, né? Existe uma regra pré-estabelecida, você pode até escolher pelo número 1, mas escolhendo pelo número 1, as regras pertinentes àquele número 1 já vem para você. Mas eu não quero o número 1. Tudo bem, você escolhe o número 2. Mas as regras do componente do número 2 já vem pronto para você e você tem que aceitar isso aí, né? As sociedades empresárias funcionam assim. Elas não se estruturam livremente da forma que elas quiserem. A lei cria padrões, a lei cria standards. Ela pode até escolher o padrão, ela pode até escolher o standard, né? Mas, uma vez escolhido, as regras já vêm prontas e acabadas e se aplicam para aquela determinada sociedade. Bom, e a gente precisa, então, estudar esses padrões. E esses padrões recebem o nome de tipos societários. Então, a sociedade empresária, ela tem vários tipos disponíveis a ela vai escolher um daqueles tipos e, ao escolher o tipo societário,
todas as regras pertinentes àqueles tipos societários já se aplicam imediatamente para ela e ela não tem grande poder de escolha ali dentro, não, né? A estrutura, o padrão já vem pronto e é aplicado àquela determinada sociedade. Bom, e quais são esses tipos societários, né? Esses tipos societários, eles são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos tipos societários contratuais. Tipos societários contratuais. E o segundo grupo é o grupo do tipo societário, ou dos tipos societários estatutários, ou também chamados institucionais. Então, o segundo grupo é o grupo dos tipos societários estatutários, ou também chamado de institucionais. Existem duas principais diferenças entre esses dois grupos. A primeira diferença é em relação ao ato constitutivo. Os tipos societários contratuais, eles são contratuais porque o ato constitutivo dessa sociedade contratual é o contrato social. É o contrato social. As sociedades contratuais, elas se estruturam, né? Elas são constituídas por um contrato social. Enquanto que no grupo das sociedades estatutárias ou institucionais, o ato constitutivo é um estatuto. Né? Então, essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que no contrato social, e portanto nas sociedades contratuais, o capital social é dividido em cotas, que é um percentual, que no fundo é um percentual. Enquanto que nas sociedades estatutárias, e portanto no estatuto, o capital social é dividido em ações. O capital social é dividido em ações. E a ação, ela é um valor mobiliário, ela é um título, ela é livremente circulável a ponto de que a própria sociedade não tem registro do nome dos acionistas, de quem são os acionistas. E é por isso que resulta, né, como o Especiato falou aí, no nome de um dos tipos societários estatutários, que é a sociedade anônima. Pessoal, então nós temos as sociedades contratuais, compostas aí, instituídas por contrato social, que o capital é dividido em cotas, que é um percentual. Enquanto que temos também as sociedades estatutárias ou institucionais, que o ato constitutivo é o estatuto, e a grande característica do estatuto é que o capital social é dividido em ações. Bom, pessoal, e dentro desses dois grandes grupos, cada um deles possui os seus próprios tipos societários, né, à disposição das empresas para que elas escolham um deles e passem a adotar as regras daquele tipo societário. Dentro das sociedades contratuais, nós temos 3 tipos societários, né? Então, dentro das sociedades contratuais, nós temos 3 tipos societários. Primeiro, a sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. Segundo, a sociedade comandita simples. A sociedade comandita simples. Esses dois são teóricos, né? Não... Oi? Esses dois, então, são teóricos. Eles não existem na realidade prática. Ninguém escolhe, né? E a gente vai ver por que depois. E o terceiro tipo societário da sociedade contratual é a sociedade limitada. E esse é o que existe na realidade prática mesmo. Todo mundo escolhe a sociedade limitada. Por quê? Porque é o único que tem responsabilidade limitada 100%. Né? De modo que, se a empresa ir mal das pernas, se a empresa fazer dívida, em regra, o sócio da sociedade limitada, tendo responsabilidade limitada, ele não vai ter que responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. É ele que gera a blindagem patrimonial,
resguardando o direito do sócio. E é por isso que todo mundo escolhe a sociedade limitada, porque é a única que tem, então, responsabilidade 100% limitada. As demais, não. A sociedade em nome coletivo, ela tem responsabilidade ilimitada, né? O sócio e a empresa e o sócio tem, na verdade, uma confusão patrimonial aí, de modo que se a empresa fizer dívida, o sócio vai ter que pagar com dinheiro do bolso pelas dívidas da empresa. Não interessa a ninguém, né? E a outra, a sociedade comandita simples, ela é um meio termo. A gente vai ver. O termo comandita para a gente significa misto, né? Comandita em direito empresarial significa misto. Então, ela é um meio termo. Alguns sócios vão ter responsabilidade limitada. Aí, beleza. Porém, outros sócios vão ter responsabilidade ilimitada. Então, na prática, também não interessa muito, porque alguns sócios ali dentro vão ter responsabilidade no fundo pessoal. E aí também ninguém escolhe, por conta disso, a comandita simples. O que ocorre mesmo, dentro das contratuais, né, é a sociedade limitada. E depois, pessoal, as sociedades estatutárias ou institucionais, que têm dois tipos societários. As sociedades estatutárias ou institucionais, elas têm dois tipos societários à disposição, sendo que, como sociedade institucional ou estatutária, ambas, os dois tipos societários, têm o capital social dividido em ações. E quais são eles? O primeiro é a sociedade anônima, que a gente já comentou aqui, a sociedade anônima, que é o que acontece na realidade fática, né? Por quê? Tem responsabilidade 100% limitada, maravilha, responsabilidade 100% limitada. E o segundo tipo societário é a sociedade comandita por ações. Sociedade comandita por ações, que não acontece na realidade fática. Por quê? Porque comandita para a gente significa misto. Então, parcela dos acionistas na comandita por ações tem responsabilidade limitada. Maravilha. Porém, a outra parcela dos acionistas, e aí não interessa a coisa, tem responsabilidade ilimitada, ou seja, responde com seus bens pessoais pela dívida da empresa. E, portanto, isso não interessa na realidade fática. E aí todo mundo que vai para uma sociedade estatutária ou institucional opta pelo tipo societário de sociedade anônima, porque é ela que dá responsabilidade 100% limitada. Bom, pessoal, então esses são os 5 tipos societários que o direito põe à disposição dos sócios e das empresas, sendo que a empresa, a sociedade empresária, ela é obrigada a assumir, né, a optar por um desses 5 tipos societários. Na prática, se ela quer ser contratual, ela vai para o tipo limitado. Se ela quer ser institucional, estatutária, se ela quer vender ações, ela vai para a sociedade anônima. Os demais tipos societários aí, né, são teóricos, eles não têm na realidade fática. Pessoal, o Especiato comentou aqui, ó, que o som está cortando. Melhorou ou está cortando para todo mundo? Como que está? Está muito ruim o som? Para mim está normal. Aqui está tudo Agora melhorou. Melhorou? Então vamos continuar. Se porventura alguém tiver com a câmera ligada, se puder desligar para evitar sobrecarregar a conexão, eu acho que é melhor, né? Hoje, no período da manhã, a internet caiu várias vezes, foi bem complicado aí, né? Ontem à noite também, a internet caiu várias vezes, então acho que tem muita gente usando. Então vamos evitar a câmera nesse momento para evitar a sobrecarga, né? E depois a gente liga a câmera e vai seguindo. Bom, pessoal, então a gente tem esses 5 tipos societários aí, né? A sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações. E as empresas, então, elas obrigatoriamente vão ter que optar por um desses 5 tipos societários, e aí elas pedem pelo número, né? Tô brincando, elas pedem pelo nome, e ao escolher esse tipo societário, vem todas as regrinhas pertinentes. E onde que é feita essa escolha?
no próprio ato constitutivo, né? Então, elas vão fazer lá, contrato social de sociedade em nome coletivo, contrato social de sociedade comandita simples, contrato social de sociedade limitada, ou estatuto social de sociedade anônima, né? Ou estatuto social de sociedade comandita por ações, né? No próprio título, no próprio nome do documento, né, que é feito a título de ato constitutivo, a gente já vê qual é o tipo societário que foi escolhido por aqueles sócios para aquela determinada empresa, né? Então, é a opção dos sócios no ato constitutivo e é obrigatório que siga um desses 5 tipos societários aí. Pessoal, e depois a gente volta nas sociedades empresariais, porque elas serão objeto do nosso estudo. Mas agora, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a sociedade simples, As sociedades simples, elas têm atividade econômica, elas buscam lucro, porém, elas se encaixam naquela exceção do conceito de empresário, ou no conceito negativo de empresário, trazido pelo artigo 966, parágrafo único, pelo qual não se considera empresário quem exerce atividade de cunho de natureza intelectual. E, portanto, né, essas atividades de cunho intelectual, de natureza intelectual, quando feitas através de pessoas jurídicas, vão dar origem às chamadas sociedades simples, né? Por exemplo, as sociedades de profissionais liberais. Então, escritórios de advocacia, por maiores que sejam, né, como Pinheiro Neto, Machado Meyer, né, que são o KLA, que são enormes lá em São Paulo, né? Mas, mesmo assim, são sociedades simples, porque o cunho, né, da atividade fim, a natureza da atividade fim é intelectual, né? E aí, a regra é que, como são regradas, como são normatizadas pelo direito civil, elas não são registradas na junta, elas são registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E, excepcionalmente, né, a sociedade de advogados não é registrada no cartório. A sociedade de advogado é registrada na própria OAB. E uma segunda exceção que é interessante também são as cooperativas. As cooperativas, por definição de lei, elas são sempre sociedades simples. Porém, o antigo DNRC, que era o Departamento Nacional de Registro de Comércio, e o atual DREI, que é o Departamento de Registro de Empresa e Integração, entendem que, apesar das cooperativas serem sempre simples, por expressa definição de lei, elas devem ser registradas nas juntas comerciais. Então, tomem cuidado com isso. A cooperativa, ela é sempre simples, por expressa definição da lei, independente da atividade que ela exerça, mesmo que não seja uma atividade intelectual, né? E, no entanto, ela é registrada na junta comercial, né? Então, a cooperativa acaba sendo um Frankenstein, né? Ela é simples, independente da atividade, mas registrada na junta comercial. Bom, mas o que eu queria falar para vocês a respeito dessa sociedade simples é o seguinte: lembra dos tipos societários das sociedades empresariais? Lembra que eu falei que a sociedade empresarial ela é obrigada a escolher um desses 5 tipos societários? Obrigada a escolher um desses 5 tipos societários? Beleza. A sociedade simples, ela não é obrigada, pelo contrário, ela tem a faculdade de escolher um desses tipos societários. As sociedades simples, elas podem escolher, elas podem optar por um dos 5 tipos das sociedades empresariais, mas elas não são obrigadas a escolher um desses tipos societários aí. Elas podem escolher um desses tipos societários, elas não são obrigadas. Se elas não escolherem, elas não vão ter as regras desses tipos societários empresariais, e aí elas vão ser simples, puro sangue, simples, pura mesmo, né? Que são, então, as sociedades simples sem tipo societário empresarial nenhum. E elas são puras porque elas são simples mesmo, elas são 100% regidas pelo direito civil, 100% regidas pelo direito civil.
Agora, pessoal, tem uma desvantagem nisso aqui e é esse o ponto. A sociedade simples pura, que é aquela que não opta por um tipo societário empresarial e, portanto, é regida 100% pela norma de direito civil, ela segue a regra do direito civil e, portanto, ela vai ter, em regra, responsabilidade ilimitada. Em regra, ela vai ter responsabilidade ilimitada. Isso é muito ruim para os sócios. Por quê? Eles se lançam a uma atividade que não é empresária, mas é econômica e, portanto, também tem risco. E eles podem vir, então, a sociedade pode vir a contrair dívida e, como a regra da sociedade simples pura é a responsabilidade ilimitada, eles podem vir a ser chamados para arcar com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. E, portanto, isso não é interessante. Imagina um grande escritório de advocacia com responsabilidade ilimitada, e aí perde uma determinada ação, perde um prazo, e aí responsabiliza o escritório, e aí todos os advogados vão ter que são sócios, né, vão ter que tirar dinheiro do bolso para pagar a custa ou a indenização por conta dessa culpa aí que ocorreu dentro do processo. Então, na prática, isso é muito ruim. Então, o que a gente faz? E aí é o pulo do gato. Olha só, apesar da gente constituir, então, uma sociedade simples, porque a atividade dela é intelectual, por exemplo, de profissionais liberais, como advogados, médicos, dentistas, engenheiros, a gente não precisa, porque é facultativo. Mas recomenda-se que se opte pelo tipo societário de sociedade empresária contratual limitada. Porque com isso a gente vai trazer a grande vantagem do direito empresarial para dentro da sociedade simples, para dentro das sociedades civis, que é justamente a responsabilidade limitada. Porém, pessoal, isso não é regra, isso é exceção. E se é exceção, como toda exceção, ela deve ser expressa. De modo que a sociedade simples, ela só vai ter o tipo societário limitado e, consequentemente, a responsabilidade limitada se tiver expressa previsão no contrato social da sociedade limitada. Tem que pôr uma cláusula contratual e escrever lá: essa sociedade simples opta pelo tipo empresarial limitado e passa a ter responsabilidade limitada. Ponto. Com isso, permanece sendo sociedade simples, permanece sendo sociedade simples porque é o tipo de atividade que diz que ela é simples, dada a natureza intelectual, continua sendo registrada no cartório, porém adquire-se a grande vantagem do direito empresarial, que é a responsabilidade limitada. E com isso você vai estar resguardando aí a patrimônio pessoal dos sócios, né? Você vai estar gerando uma divisão patrimonial e resguardando o patrimônio pessoal dos sócios. Essa é a grande sacada, né? Agora, se você esquecer de colocar isso expressamente, já era. A sociedade simples é simples e, como simples, a regra para ela é do direito civil e a regra do direito civil é a responsabilidade ilimitada e aí não tem o que fazer, né? Rodrigo. Oi? Rodrigo. Aqui em Rio Preto tinha Café Alta. Deu esse problema há muito tempo atrás. A nossa região, digamos assim, ela tem algum preconceito com cooperativas, porque a cooperativa é uma sociedade simples por expressa disposição de lei. Então, para a cooperativa se aplica tudo isso que a gente está falando agora. E a gente tem algum preconceito por cooperativa por isso, porque principalmente pela Café Alta, porque era uma cooperativa é sociedade simples, não tinha previsão de adotar tipo limitado e nem de responsabilidade limitada, então para ela valeu a regra, que era a responsabilidade ilimitada. Aí a cooperativa, acho que quebrou, né? A Café Alta quebrou, e aí os produtores rurais cooperados tiveram que tirar dinheiro do bolso. Teve gente que perdeu safra, teve gente que perdeu maquinário, teve gente que perdeu propriedade rural para custear as dívidas da Café Alta, né? Então, realmente, isso é um problema muito sério, né?
Hoje, digamos assim, a galera está escolada, né? Então, hoje isso não passaria mais, mas na época passou, né? Então, não pode esquecer de colocar que você está fazendo uma sociedade simples, uma cooperativa, uma sociedade profissional liberal, coloca uma cláusula lá dizendo que, apesar de simples, essa sociedade simples adota facultativamente ou opta pelo tipo societário contratual limitado e a responsabilidade de seus sócios ou de seus cooperados será também limitada às respectivas cotas partes. Maravilha, você protegeu os teus sócios, os teus cooperados aí. Precisa fazer isso. Se esquecer, dança igual a galera da Café Alta dançou. Na época, né, não era algo tão comum, isso aí passou batido, né? Mas hoje a galera está escolado aí. Pessoal, e esse é o grande pulo do gato, né? Vai fazer uma sociedade simples, adota o tipo, não é obrigado, mas adota o tipo limitado porque vai trazer garantia, né, blindagem patrimonial para os sócios, para os cooperados aí. Grande vantagem. Pessoal, beleza isso aqui? E para a gente terminar esse quadro, a gente precisa estudar, não vou falar nem exceção, né, a excrescência, aí, porque é algo até terminologicamente incompatível, né, que são as sociedades não personificadas. Sociedade é uma pessoa jurídica, e pessoa jurídica é porque tem personalidade jurídica, não personificada. É uma incongruência terminológica, né, é uma incongruência conceitual. E vocês vão ver que não é tão assim e nem é tão longe da gente aí, né? A gente tem vários exemplos aqui próximos da gente. Bom, pessoal, sociedades não personificadas, então, são sociedades que existem na realidade fática, né, porque a gente aqui no Brasil, né, adota a teoria objetivista das pessoas jurídicas, né, porém, elas não têm personalidade jurídica. Por alguma situação ali, elas não têm personalidade jurídica. E são duas sociedades que existem na realidade fática, mas que por alguma situação não têm personalidade jurídica, são despersonificadas. Pessoal, a primeira é a sociedade em comum. A primeira sociedade despersonificada é a sociedade em comum, também chamada sociedade de fato. Então, sociedade em comum ou sociedade de fato. A sociedade em comum ou sociedade de fato é uma sociedade que existe na realidade fática, inclusive está operando, né, realizando negócios, contratando, vendendo, tendo lucro, tendo prejuízo, enfim, está operando na realidade fática. Porém, os sócios descumpriram a primeira e principal obrigação do empresário, que é levar aquela sociedade a registro. Então, ela existe, ela está operando, mas ela não foi levada a registro. Ela não foi levada a registro. E, portanto, como não se cumpriu a principal obrigação do empresário, muita gente também chama ela de sociedade irregular. Então, esses são os três nomes da danada aqui. Sociedade em comum, sociedade de fato, porque existe na realidade fática, ou sociedade irregular, porque ela está regular perante o direito, não se cumpriu a primeira e principal obrigação do empresário, que era o registro. Agora, pessoal, importante, nós já vimos que o registro ele até tem um prazo para ser feito, só que não é um prazo cabal. É possível fazer dentro do prazo, mas também é possível fazer depois do prazo, ainda que se tenha alguns prejuízozinhos, né? Qual que é o prazo? 30 dias da data da assinatura do ato do registro. E feito em até 30 dias da data da assinatura do registro, os efeitos desse registro retroagem à data da assinatura. Mas nada impede que ela seja registrada posteriormente a esses 30 dias. Enquanto ela não for registrada, ela é uma sociedade em comum, de fato e irregular. E ela não tem personalidade jurídica. Ela é despersonificada. Porém, feito o registro, e a qualquer momento pode ser feito o registro, sanou-se a irregularidade, sanou-se o vício. E aí, então, ela adquire personalidade jurídica
e ela passa a ser uma sociedade regular, ela passa a ser uma sociedade empresária normalmente aí. Ela passa a ser uma sociedade empresária normalmente. Então, a sociedade em comum, de fato irregular, na verdade é uma situação momentânea, né? É uma situação momentânea, é um problema momentâneo que pode ser sanado com o registro e com o registro, então, ela se torna regular e ela passa a exercer perante o direito, se tornando, então, uma sociedade empresária, inclusive adotando um dos 5 tipos societários que a gente comentou aí. Nome coletivo, comandita simples, limitada, anônima e comandita por ações. Bom, pessoal... Rodrigo, Oi? Rodrigo, mas é nessa forma irregular, como você mesmo coloca aqui, que se trata de um tipo, não se trata de um tipo societário, essa empresa irregular, ela não emite nota fiscal, ela não tem regularização nenhuma. São pessoas lá trabalhando, produzindo, mas não podem documentar nada, não tem livro de registro, não tem nada. É isso que eu entendo? Tá certo? Eu notifiquei uma sociedade irregular hoje à tarde, né? Deixei toda a documentação no cartório de registro de imóveis e a gente está fazendo uma notificação extrajudicial de uma sociedade irregular, né? Não vou falar qual é, mas é uma sociedade irregular. Ela emitiu recibos, tudo timbrado, com nome e tal. E aí a gente foi fazer uma busca na junta comercial, não achou nada. Aí a gente falou, não é possível. Aí a gente falou, às vezes registrar errado, em vez de registrar na junta, registrar no cartório, vamos ver. Aí foi lá no cartório de registro de imóveis, né, que já descumula a atribuição, né, do registro de pessoas jurídicas também, né, e não tinha registro também lá. Aí não tem registro na junta, onde deveria ter sido registrado, mas vamos verificar. Não tinha registro também no cartório. E aí presume-se que não tem registro, né? Não tem registro, e se não tem registro é uma sociedade irregular de fato. E aí eu fui fazer a notificação extrajudicial contra essa determinada sociedade de fato aí, e eu coloquei o nome de fachada dela, porque todos os documentos, né, estavam timbrados com aquele nome de fachada. E aí levei a notificação lá no cartório, né? Inclusive esse é um dos assuntos que eu vou ter que resolver amanhã cedo. Levei essa notificação lá no cartório, né? E aí o pessoal do cartório pegou e falou assim, mas cara, como que a gente vai notificar essa sociedade se você não colocou o CNPJ dela aqui? Eu falei, porque não tem, ela não está registrada, né? Então ela não emite nota, porque ela nem tem CNPJ, ela nem tem cadastro junto à Receita Federal, né? Então, na prática, olha só, eu coloquei o nome da sociedade, mas eu não tenho CNPJ, e aí eu tive que colocar junto o nome de um dos sócios, né, que é um sócio de fato, que é um sócio que existe na realidade fática, que trabalha junto, mas que não tem pessoa jurídica, né? E aí eu coloquei o RG, o CPF dele e o endereço, e aí vai notificar na pessoa desse sócio aí, porque é uma sociedade aí comum, né, de fato irregular. É isso aí, não tem documento nenhum, né? Ela tem o recibo, está assinado pelo sócio, mas não tem CNPJ, nada, não tem contrato social, não tem registro na junta, não tem registro cartório, não tem documento formal nenhum, né? É isso aí mesmo. Então, mas esse registro assinado, esse recibo assinado por um sócio, ele também não teria validade nenhuma para a pessoa para quem ele prestou o serviço, porque seria uma pessoa física, não a empresa. Ou a pessoa física responderia pelo serviço prestado, só a pessoa física. Não é só a pessoa física, é só as pessoas físicas. Olha que interessante. A sociedade em comum, de fato, é uma irregularidade. E vocês já aprenderam aí, provavelmente em direito civil, que ninguém pode alegar em juízo a própria torpeza, né? Você não pode agir de má fé e alegar que você agiu em má fé em sua defesa, né? Isso aí não existe, é incompatível. Então, olha só, os sócios que criaram essa sociedade em comum de fato e fizeram esse recibo em conjunto e tal, eles estão trabalhando em conjunto e eles de má fé não fizeram um registro. Então, eles não podem se beneficiar pela falta de registro, porque eles não podem alegar a própria torpeza. Porém, eles podem, na verdade, ser prejudicados pela falta de registro. Então, o terceiro, por exemplo, o credor, ele pode entrar com ação
e apesar do recibo ter sido assinado por um só dos sócios, se conseguir provar que aquilo realmente é uma sociedade em comum ou de fato, ou seja, tem vários sócios trabalhando, apesar de não ter documento, é possível que esse credor, esse terceiro, consiga responsabilizar todos eles. Então, o recibo é assinado por um, mas se provar que aquilo é uma sociedade, apesar de não ser documentado aquilo, você consegue responsabilizar a todos, né? Então, o sócio ele não pode falar, olha, eu não tenho sociedade, não tem sociedade, viu? Não tem documento, não tem sociedade, você não pode me pegar, porque ele estaria alegando a própria torpeza em juízo, né? Agora, e da mesma forma, o terceiro ele pode entrar com ação contra um, provar que é um conluio e conseguir colocar todo mundo no polo passivo e responsabilizar todo mundo, inclusive com responsabilidade solidária entre todos esses sócios. E o que é a responsabilidade solidária? Você pode cobrar a integralidade da dívida de todos. E todos são corresponsáveis pela integralidade da dívida sem benefício de ordem. Não dá para falar, tudo bem, eu sou sócio aqui, eu sou sócio de fato, mas eu sou um sócio de escanteio. Cobra fulano de tal que ele é o sócio top lá, ele é o sócio que mandava. Então cobra primeiro ele para depois cobrar eu. Isso é o benefício de ordem. Não tem, né? Provou o conluio ali, provou que aquilo é uma sociedade de fato, apesar de não ter registro, o terceiro credor pode cobrar qualquer um deles pela integralidade da dívida e sem benefício de ordem, né? Não dá para alegar que teria que cobrar um primeiro ou não, né? Então, o direito protege o terceiro interessado sem problema nenhum, né? Então, a sociedade, de fato, não existe entre os sócios, assim, né? Mas, para fins de responsabilização desses sócios perante o terceiro, ou perante o terceiro sobre esses sócios, existe o direito, reconhece a existência dessa sociedade, sim, e provada essa sociedade de fato, responsabiliza todos eles. A ideia é essa, né? Só que fica muito difícil. Ele tem que provar, né? Oi? Rodrigo, em assentamentos rurais, né? Dá esse tipo de negócio aí, né? É que o assentamento em si não é uma atividade empresarial, né? Não sei se... Então, não seria bem uma sociedade em comum de fato. E, na verdade, no assentamento, a relação não é entre os assentados, né? Se for verdadeiro, um assentamento verdadeiro, né? A relação ou de direito, né? A relação é entre os assentados e o INCRA, por exemplo, né? Então, você não tem relação com o teu vizinho, você tem relação daquele pedaço de terra onde você está com o INCRA, né? Não é isso. Por exemplo, no assentamento, eles produzem um certo tipo de alimentação, lá, sei lá, pimenta, tipo assim, certo? Que eles fazem em comum. E a partir disso aí, eles começam a comercializar, fazer trabalhos, né? Isso, aí sim, aí é uma sociedade de fato mesmo. Então, naquela produção em comum, que eles tiram a produção e vendem essa produção, realmente, aí é uma sociedade em comum, sim, né? De fato irregular. Aí, por exemplo, um deles assina um contrato falando que eles vão fornecer produtos aí, e um pega o dinheiro e some na braquiária, né? E aí quem comprou pagou, mas não levou e vai entrar com ação. Se ele conseguir provar que aquele é um assentamento, que eles trabalharam juntos, que eles vendiam juntos, fica caracterizado se tratar de uma sociedade de fato, e ainda aquele que assinou tenha assumido a braquiária, não achar, né, mas é possível sim responsabilizar os demais que trabalharam juntos e continuam ali naquele determinado assentamento. Sim, nesse caso é realmente uma sociedade em comum, uma sociedade de fato, e dá para pegar todo mundo, né? Se provar. O difícil não é a teoria, né? Nesse caso, o difícil é a prova, né? Porque tem que provar que tinha realmente um grau de organização de trabalho conjunto aí. No assentamento, eu acho que fica até mais fácil provar isso, porque é o mesmo pedaço de terra, eles vivem ali em comum, né? Moram próximos uns dos outros, trabalham junto. Mas tem os espertos também, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Isso aí em todo lugar, né? Mas realmente é uma sociedade de fato em comum aí. Bom,
Pessoal, é importante, olha só, o direito, diante dessa irregularidade, ele também não poderia ficar quieto. Então, ele impõe algumas penalidades a essa sociedade em comum, a sociedade de fato, né? E a gente precisa estudar essas penalidades aí que o direito impõe a essa sociedade em comum, sociedade de fato. Primeira penalidade a gente já viu, né? Respondendo a pergunta do Luciano aí, né? Que havendo dívidas daquela sociedade em comum, a sociedade de fato, a responsabilidade é solidária entre todos os sócios de fato. Vai ter que provar, mas conseguindo provar, a responsabilidade é solidária entre todos os sócios de fato. Ou seja, todos respondem pela integralidade da dívida e sem benefício de ordem. E além disso, olha só, como não tem registro, não tem personalidade jurídica. E como não tem personalidade jurídica, não tem tipo societário empresarial. E como não tem tipo societário empresarial, não tem responsabilidade limitada. Ou seja, além de solidária, a responsabilidade da sociedade em comum de fato ou irregular é ilimitada. Então, é possível cobrar os sócios de fato e os sócios, claro, não tem personalidade jurídica, vão responder com seu patrimônio pessoal pelo pagamento dessas dívidas havidas durante a realização da atividade empresarial aí, né? Então, veja que é bem drástico. A responsabilidade é solidária e ilimitada entre os sócios. Além disso, a sociedade, né, em comum, de fato irregular, o Luciano já comentou aí também, não tem documento, não tem CNPJ, então é claro que não consegue participar de licitações, não consegue contratar com o poder público, porque não tem documento nenhum, né? Não tem CNPJ, não tem nada, então não consegue participar de licitações, não consegue contratar com o poder público. E isso economicamente é muito ruim para a sociedade, porque existem bons e grandes contratos administrativos com o poder público, né? Obras públicas, prestação de serviços públicos, né? E, em regra, o poder público paga, né? Então, é bom, aí economicamente é bom. E a sociedade em comum, de fato irregular, não pode contratar com o poder público, né? Bom, pessoal, e por fim, algo que é um pouquinho mais estranho. Olha só que maluquice que é isso aqui. A sociedade em comum, de fato ou irregular, ela tem uma terceira sanção, uma terceira penalidade, que é não poder pedir falência de terceiro. A sociedade comum, sociedade de fato ou irregular, ela não pode pedir falência de um terceiro. Então, a pessoa deve para ela, não paga, e a sociedade em comum de fato ou irregular não pode pedir a falência desse devedor, né? Não pode pedir a falência desse devedor. E por quê? Simples, porque ela não existe, porque ela não tem documento. Como que ela vai entrar na justiça se ela não existe formalmente, se ela não tem documento aí? Então, ela não consegue pedir a falência de um terceiro. Pessoal, e por que Rodrigo, Oi? se ela não pode pedir falência, ela pode cobrar? Por exemplo, a prestadora de serviço, ela desentorta a lataria de carro. Você vai lá, ela faz o serviço no teu carro, tal, você retira o carro, aí ela não está documentada, ela pode te cobrar? Pode, porque ela não vai cobrar em nome da sociedade, né? Ela não vai ser, desculpa a palavra, ela não vai ser burra de documentar que ela existe de fato, né? Portanto, ela está irregular. Ela vai cobrar em nome de um dos sócios, né? Em nome da pessoa física daquele sócio. Ela vai... que é o caso da sociedade da sociedade de fato que eu notifiquei, eu vou notificar hoje à tarde, né? Deixei os documentos lá no cartório e amanhã cedo eu vou lá para verificar isso aí. Ela emitiu os recibos, ela assinou os contratos, não em nome dela, ela meteu o contrato com o timbradão lá dela, mas o nome do contratante, né, não era a sociedade, era o nome da pessoa física, né? Então, na verdade, ela exerce as atividades em nome de um dos sócios, né? Da pessoa física de um dos sócios, né? Então, ela faz o contrato em nome da pessoa física, ela emite o recibo em nome de uma pessoa física
E, claro, quando ela tem crédito a receber, ela vai cobrar, inclusive judicialmente, cobrança, execução, em nome da pessoa física, né? Ela não vai documentar aí que ela é uma sociedade irregular, né? Então, elas não documentam, faz tudo em nome da pessoa física. Então, ela consegue cobrar, mas, claro, como tudo que ela faz, porque ela é irregular, também ela cobra de forma irregular, porque ela não tem existência própria. Mas é cobrado em nome da pessoa física, né? Então, mas a falência não pode ser pedida em nome da pessoa física? É aí que eu cheguei no Não, ponto. não, é por isso que eu estou falando. Olha, ela, e aí você fez a pergunta, eu não terminei. Ela, sociedade de fato irregular, ela não pode pedir a falência de um terceiro. Não estou dizendo que ela em si não está sujeita à falência. Não estou dizendo que ela em si não pode falir, que é o segundo ponto. Ela pode. O que ela não pode é pedir a falência de um terceiro, mas o terceiro, que é o credor dela, que tem dinheiro para receber dela, pode normalmente pedir a falência dela. E pode ser decretada a falência dela? Sim. E se provado que aquilo é uma sociedade, não vai ser decretada a falência só de um dos sócios ali. Decreta a falência de todos, coloca todos no polo passivo da ação de falência e, como a responsabilidade é solidária e ilimitada, bloqueio para todo o patrimônio pessoal de todos eles. Então, é uma pátia de uma lambada. É uma pátia de uma lambada. Então, a sociedade, de fato, ela não pode pedir a falência de um terceiro, né, que deve dinheiro para ela. Enquanto que, ao contrário, um terceiro que tem dinheiro para receber dela, ou seja, ela deve para terceiro, esse terceiro credor, ele pode pedir a falência dela e ela se sujeita sim à decretação de falência. Ela pode falir e aí vai pegar todos os sócios que são de fato, mas são sócios, e todo o patrimônio pessoal desses sócios aí, né? E aí, pessoal, a jogada é o seguinte: por que aquela sociedade não pode pedir a falência de um terceiro? E por que ela não poder pedir falência de um terceiro é uma penalidade, é um prejuízo para ela? Simples. Porque a falência, ou o pedido de falência, na verdade, é a melhor forma que tem de cobrar dívida. Olha só, o Luciano tem uma empresa, né? E o Luciano está devendo aí na praça, né? Está devendo para mim e está devendo para o Robson, né? O Luciano é a empresa e ele está devendo para mim e para o Robson. O Robson é uma empresa regular, registrada, tudo certinho. Eu sou uma empresa irregular, sou uma sociedade de fato, não tenho registro. Mas o Luciano deve para a gente. E eu vou cobrar essa dívida, né? E o Luciano e o Robson também vai cobrar essa dívida do Luciano. O Robson, como ele é uma sociedade regular, ele pode cobrar por ação de cobrança, ele pode cobrar por ação de execução, e ele tem a terceira forma de cobrança, que ele pode cobrar através de um pedido de falência. E se ele tem essa opção, ele vai optar por essa terceira, e daqui a pouco vocês vão entender por que ele vai optar por cobrar a dívida que ele tem do Luciano através de um pedido de falência do Luciano. Eu, que também sou credor do Luciano, mas sou uma sociedade irregular, eu vai ter que fazer pela pessoa física e eu só vou ter as duas primeiras opções. Ou eu entro com uma ação de cobrança, ou eu entro no máximo com uma ação de execução. Eu não vou poder entrar com uma ação de falência contra o Luciano. E aí eu vou optar pela ação mais forte que eu tenho disponível para mim, que é a ação de execução. Então, o Robson entra com uma ação de falência contra o Luciano, e eu, que sou irregular, não posso pedir falência de terceiro, entro com o que eu tenho de mais forte, que é a ação de execução. E aí o Luciano tem a ação de falência contra ele e uma ação de execução contra ele. Só que o Luciano não tem dinheiro para pagar as duas. Ele vai ter que optar em pagar uma das duas. Ele não consegue pagar as duas, então ele vai ter que escolher qual que ele vai pagar. Qual vocês acham? Qual das duas vocês acham que o Luciano vai escolher para pagar? Obviamente ele vai escolher para pagar a falência.
e vai quitar a dívida da falência, e o Robson vai ficar feliz e vai pagar o churrasco para a gente amanhã à noite aí, né? Virtual, mas amanhã à noite. Só se for virtual mesmo. Só se for virtual. E por que o Luciano vai pagar a falência e o credor da falência, que é o Robson? Simples. Porque se o Luciano não paga a falência vai adiante e a falência fecha a empresa dele. Enquanto que, se ele não paga a execução, no máximo, vai penhorar um bem dele. Ah, ele pode vir a perder esse bem. Pode, um bem. Só que não vai fechar, não vai decretar a falência, não vai fechar a empresa vai continuar operando, pode perder aquele bem, mas a empresa continua operando e quem sabe, se tudo der certo, ela ganha dinheiro e se recupera aí tranquilamente. De modo que, pessoal, aos olhos do credor, a melhor forma que se tem de cobrar uma dívida contra uma empresa é pedindo a falência dessa empresa. Porque a empresa que toma pedido de falência, ela vai dar preferência em pagar justamente o pedido da falência. Porque ao pagar o pedido da falência, ela consegue evitar aí que haja falência. Então, a empresa não é fechada, né? E, portanto, ela acaba se beneficiando aí, evitando maiores problemas, né? Então, a empresa irregular, quando a lei proíbe que ela peça a falência de terceiro, a lei está impondo uma sanção imensa para ela. Por quê? Porque ela não vai conseguir usar a melhor forma de cobrança, que é o pedido de falência de terceiro, né? Então, isso é uma grande... ter a falência é uma grande vantagem, né? E não ter a falência, no fundo, é um prejuízo muito grande para aquela determinada empresa aí, né? Pessoal, em razão disso, que eu comentei com o Luciano, observe, a sociedade de fato irregular, ela não pode pedir a falência de terceiro, então ela perde a melhor arma. E, na verdade, ela não vai ganhar nada com isso, porque o terceiro continua podendo pedir a falência dessa empresa normalmente, sem problema nenhum aí, né? Sem problema nenhum. Pessoal, beleza isso aqui? Então, usem, assim, só para terminar. Então, veja só. As empresas, durante a operação delas, costumam sofrer pedido de falência. Então, a empresa, né, ela costuma sofrer pedido de falência. Por quê? Porque os credores dela veem naquilo uma excelente forma de cobrança, né? E a empresa tomar um pedido de falência não quer dizer que ela vai necessariamente ter a falência decretada, que ela vai necessariamente vir a falir. Por quê? Porque a empresa ela vai lá e vai fazer tripas coração para pagar a dívida dentro daquele pedido de falência. E quitando a dívida dentro do pedido de falência, não vai ter falência nenhuma, né? Não vai ter falência nenhuma. E ao quitar, né, ela se garante, então, que ela vai permanecer em atividade normalmente aí, né? Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo isso aqui? Bom, com isso... Pedido de falência é público? O pedido de falência é por processo, né? Então, é um processo. E, como regra, os processos são públicos, sim, né? Então, e mais que isso, olha o grau de publicidade que é dado nisso aqui. O processo de falência, deixa eu complicar um pouco. O processo de falência, ele é trifásico. Ele tem 3 fases. Ele tem a primeira fase, que é a fase pré-falimentar. Essa fase pré-falimentar é a fase em que o juiz vai analisar o pedido de falência e se é ou não caso de decretar a falência daquela determinada empresa. E se a empresa vem e paga a dívida durante essa primeira fase, que é a fase pré-falimentar, o juiz denega a falência, fala, não vai ter falência nenhuma,
né? Agora, se a empresa não paga essa dívida, o juiz pode, não é o único requisito, mas ele pode decretar a falência da empresa, e aí ele põe fim à primeira fase e ele passa para a segunda fase, que é a fase falimentar propriamente dita, né? A empresa já teve a falência decretada, já foi nomeado um administrador judicial, a diretoria daquela empresa já foi retirada e, em última instância, até o juiz pode mandar lacrar aquela determinada empresa. Pode, ele não é obrigado, ele pode deixar a empresa ainda operando por um tempo, né? Ou ele pode lacrar aquela empresa. O juiz vai fazer não uma análise jurídica, mas uma análise econômica para ver o que é melhor naquela situação em concreto. Ou mantém, às vezes, operando, ou já fecha e acabou, ninguém tira nada de lá, lacra mesmo, né? Durante a fase pré-falimentar, não se tem falência decretada ainda. Então, o que se tem é um processo e o processo é público. De modo que, se a gente for no fórum e pedir uma certidão do distribuidor, vai constar esse processo de falência ainda na fase pré-falimentar. E se ainda está na fase pré-falimentar, pode ter falência ou não. A gente não sabe, é o juiz que vai decidir, né, ao final dessa primeira fase. Agora, se já teve a falência decretada, e portanto a gente está na segunda fase, quando o juiz decreta a falência, isso chama sentença declaratória de falência, um dos itens que o juiz coloca na sentença declaratória de falência é que seja, ele determina que seja oficiada a junta comercial, e aí a junta comercial vai averbar no registro daquela empresa que ela está em falência, inclusive no nome empresarial. Então vai ficar o nome empresarial, tracinho, em falência. E aí a junta comercial dá até o número e a vara do processo onde tramita a falência daquela determinada empresa, né? E, consequentemente, em tudo que a empresa vai contratar, e até no banco, vai sair lá, empresa tal, tracinho, em falência. Então, não só é público, como, na verdade, é publicado e da forma mais ampla e efetiva possível, porque altera-se o próprio nome da empresa e o nome dela passa a ter como sobrenome em falência. Então, ela não consegue esconder mais. Todos os documentos dela, tudo que se puxa dela, já sai lá. O nome dela, né? Por exemplo, Domingos Freitas e Geraldo Livramento Bicicletaria, né? Limitada e tracinho em falência. Então, não tem mais que público, é publicado, não tem como esconder, né? Então, o buraco é bem baixo. Agora, pessoal, no dia a dia, né? A pessoa que é leiga, o jornalista também fala, nossa, a empresa tal tomou um pedido de falência, a empresa tal está sofrendo um processo de falência. Normal, CNTP aí, condições normais de temperatura e pressão. E enquanto estiver na primeira fase, nem se decidiu se vai ter ou não vai ter falência, e a qualquer momento durante a primeira fase a empresa vai lá e paga, e se ela pagar, não vai ter falência, né? Vai ser extinto o processo, né? Pessoal, fase é a luz vermelha, né, no caso. Oi? A primeira fase aí pode ser considerada como uma luz vermelha, o alerta. Acho que nem tanto, luz amarela ainda, né? Luz amarela, porque se a empresa pagar, acabou, né? Então depende mais da empresa do que de tudo, né? A empresa ainda tem controle total na situação, ela pode ir lá e pagar e acabou. Claro, não quer dizer que ela vai pagar todas as dívidas dela, mas pelo menos a dívida da falência ou do pedido de falência ela vai quitar. Deixa os outros lá, empregado, credor que não pediu falência morrer de fome e paga pelo menos a dívida do pedido de falência, né? E depois veio o falência, né? E durante essa fase, o que ela pode pedir é a recuperação judicial ou não? Não é nessa fase? Isso pode acontecer nessa fase, né? Ela pode fazer o pedido de recuperação judicial nessa fase, mas, na verdade, a recuperação judicial, ela independe de pedido de falência. É possível fazer um pedido de recuperação judicial autônomo, sem pedido de falência nenhum, que é o que fez a Latam, né? Só que ela não fez aqui no Brasil, né? Ela fez numa corte americana, né? Então, tem que tomar cuidado, porque muita gente acha que a recuperação de empresa é uma fase prévia da falência, e não tem nada a ver. Inclusive, quando eu dou essa aula de falência, eu opto em começar
falando sobre falência. A lei de falência, ela não começa sobre falência, ela começa sobre recuperação. Só que eu opto em começar o estudo por falência. Por quê? Porque se a gente começa com recuperação e depois fala de falência, aquilo que já é meio natural e que as pessoas acham que a recuperação é uma fase prévia da falência, fica meio que documentado no caderno, né? Então, eu não gosto, eu prefiro falar de falência para depois falar de recuperação. Então, durante a primeira fase, a empresa pode pedir recuperação? Pode, e ela já apresenta o plano de recuperação, não tem problema nenhum. Mas não precisa chegar a esse ponto de ter um processo de falência para pedir a recuperação. Ela pode pedir de forma autônoma, aí, sem problema nenhum. Né? É assim, quando o credor faz o pedido de falência, e vocês estão estudando teoria geral do processo, vocês estão vendo que o processo tem como princípio básico o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Então, quando o credor faz o pedido de falência, o juiz ele cita o réu, que é a empresa pretensamente falida, para ela se defender. E a empresa, então, ela vai poder fazer a sua defesa, que é a contestação. E nessa contestação, ela tem várias opções. Primeira opção, ela pode fazer o pedido de recuperação judicial e já apresenta o plano de recuperação judicial. Segunda opção, ela pode pagar a dívida. E aí o nome técnico que se dá ao pagamento da dívida é depósito elisivo. Né? Depósito elisivo. Ela faz o depósito elisivo. Por que depósito elisivo? Porque ele elide a decretação de falência. Pagou a dívida, não vai decretar a falência. Né? Só que a coisa não é tão fácil assim. Por quê? O depósito elisivo é uma pancada. Porque tem que pagar integralmente a dívida que motivou o pedido de falência. Tem que pagar integralmente a dívida que motivou o pedido de falência. Acrescido de correção monetária, juros moratórios, se for o caso, juros remuneratórios, honorários advocatícios e custas processuais. Paga tudo, a dívida, o capital da dívida, né? Correção monetária, juros moratórios, juros compensatórios, honorários advocatícios e custas processuais. Então dá uma cacetada. Mas, se pagar tudo isso, o depósito elisivo, ele elide a decretação de falência. E a última opção é a empresa contestar, né? A empresa fazer a sua defesa. E aí existem alguns critérios para fazer essa defesa, né? Que é negar as hipóteses de falência. Só que aí é aprofundar demais, a gente não tem como entrar nesse momento aí, né? Mas é possível fazer a contestação, e a contestação é negar as hipóteses de falência do artigo 94 da Lei de Falência, né? Então, na contestação aí nega-se o artigo 94 da Lei de Falência. Né? Então é isso que a empresa vai fazer. E aí o juiz vai abrir para réplica, se for o caso, faz instrução probatória, inclusive com audiência, mas normalmente não tem, né, porque é uma questão documental, tem a dívida, não tem a dívida, é documento, né? E aí ele profere a sentença. Se ele entender que é caso de falência, ele profere a sentença declaratória de falência, que põe fim à primeira fase e inicia a segunda, né, que é a fase falimentar. Ou então, ele entende que não é caso de falência e ele profere a sentença denegatória de falência e ele extingue o processo, né? A sentença denegatória de falência, ela extingue o processo. Aí. Né? Bom, pessoal, com isso a gente terminou a sociedade em nome coletivo, desculpa, sociedade em comum, de fato irregular, e para a gente terminar a aula aí, a gente precisa falar da segunda sociedade despersonificada que a gente tem, que é a sociedade em conta de participação. Então, a segunda sociedade que é despersonificada, sem personalidade jurídica que a gente tem, é a sociedade em conta de participação. E aqui a primeira observação importante. A sociedade em comum, de fato ou irregular, ela é uma sociedade despersonificada porque ela está em uma situação irregular. O que significa dizer que, sanando a irregularidade, o que é feito com o registro, ela adquire personalidade jurídica. Então, a sociedade em comum, ela não tem personalidade jurídica, porém, havendo registro, beleza, ela adquire personalidade jurídica. Agora, olha só, a sociedade em conta de participação,
que é a outra sociedade despersonificada que a gente precisa estudar e que a gente está estudando a partir de agora, ela é despersonificada para sempre. Ela jamais adquire personalidade jurídica. Primeiro, ela nunca pode ser registrada na junta comercial. A junta não vai registrar uma sociedade em conta de participação. Então, ela não é registrada na junta comercial. Ela pode, até pode, não é obrigatório, mas até pode ser registrada no cartório. Agora, mesmo ser registrada no cartório, ela continua sendo despersonificada. A sociedade em conta de participação, ela é despersonificada para sempre. Ela é despersonificada para sempre. Ela nunca vai ser registrada na junta comercial. Ela pode, até pode, facultativamente ser registrada no cartório, mas mesmo que registrada no cartório, ela não adquire personalidade jurídica. Pessoal, cá entre nós aí, né? E aí aproximem bem do microfone, né? Que eu vou falar bem baixinho aqui. Não sei como vai ser a prova de vocês, porque eu não fiz, mas normalmente cai uma questãozinha dessa aí a respeito da sociedade em conta de participação, falando que ela foi registrada no cartório, ultra mega power, registro maravilhoso e, portanto, ela adquiriu personalidade jurídica. Falso. Mesmo sendo registrado no cartório, na igreja, no Vaticano, né? Como o Gui, que foi registrado lá na paróquia, lá em São Francisco, né? O professor Esquina, na próxima aula, se puder trazer o registro lá na paróquia de Santa Fé, de São Francisco, né? Do professor Guilherme, né? A gente agradece aí. Pode ser registrada onde for a sociedade em conta de participação. Ela jamais adquire personalidade jurídica, ela é sempre despersonificada, para sempre. Bom, pessoal, e, na verdade, ela não é bem uma sociedade, né? Ela é um investimento. A sociedade em conta de participação, ela não é propriamente uma sociedade, ela é um investimento. E aí eu vou contar quem atua dentro dessa sociedade e vocês vão visualizar por que ela é um investimento. Olha só, essa sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade entre dois sócios, dois tipos de sócios. O primeiro é o sócio ostensivo e o segundo é o sócio participante, também chamado de sócio oculto. E o termo oculto não tem nada de pejorativo, não tem nada de ilegal, essa sociedade é lícita, isso é previsto no direito, isso é correto, não tem problema nenhum, né? Mas tem essa nomenclatura de sócio participante ou sócio oculto. Porém, como o sócio oculto dá um caráter pejorativo para a coisa, dá um caráter escuro para a coisa, né? Recomenda-se que não se fale oculto, que se fale sócio participante. Então, a gente tem o sócio ostensivo e o sócio participante, também chamado de sócio oculto. O sócio ostensivo, ele é chamado de ostensivo porque, na verdade, é ele que ostensivamente, ou seja, é ele que, de fato, realmente realiza toda a atividade societária, toda a atividade empresarial. A atividade econômica, o objeto social, é realizado pelo sócio ostensivo. É ele que administra a sociedade, é ele que gerencia a sociedade, é ele que toma as decisões, é ele que assina os documentos, é ele que assina os contratos, é ele que contrata trabalhadores e dispensa trabalhadores. Enfim, o sócio ostensivo é, de fato, o empresário. É quem exerce a atividade empresarial, a atividade econômica aí. E o sócio participante? Não faz nada. Só faz uma coisa. Dá o dinheiro para o sócio ostensivo. O sócio participante, ele só entra com o dinheiro. Ele dá o dinheiro para o sócio ostensivo. E aí o sócio ostensivo rala. E naquele contrato existente entre o sócio participante e o sócio ostensivo, é previsto
em razão do trabalho do sócio ostensivo, em razão da atividade empresarial do sócio ostensivo, é previsto uma forma de remuneração ao sócio participante. De modo que, na prática, o sócio participante dá o dinheiro investido numa sociedade que não é dele, né? E a sociedade que não é dele é que exerce a atividade empresarial e, por contrato, uma parte do lucro daquela sociedade empresarial gerenciada pelo sócio ostensivo, o sócio ostensivo reparte, passa para o sócio participante aí. E por isso é um mero investimento. Aos olhos do sócio participante, é um mero investimento. Ele dá o dinheiro, não vai fazer nada, em troca do trabalho do outro e de ganho de parcela do lucro do outro, do sócio ostensivo a ele aí, né? Pessoal, e por isso que, na verdade, ninguém leva esse contrato a registro. Ninguém costuma levar esse contrato a registro. E ele, na prática, né, ainda que isso não seja termo técnico, mas é algo extremamente usado aí, ele é um contrato de gaveta, né? Ele é um contrato de gaveta entre o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio participante dá o dinheiro, o sócio ostensivo rala e dá uma remuneração para o sócio participante, que não faz absolutamente nada. E como é um contrato de gaveta, não está registrado em lugar nenhum, ninguém tem acesso a isso, ninguém nem sabe que existe sócio participante ou quem que é o sócio participante. E é por isso que ele é chamado de oculto, porque ninguém sabe. Afinal, se trata ali, né, de um contrato de gaveta entre as duas partes aí, né? Então, ninguém sabe nem teria como saber. Antes de eu exemplificar, último detalhe importante, olha só. Como a atividade empresarial ela é inteirinha realizada pelo sócio ostensivo, se der alguma coisa errada, se cometer algum ato ilícito no exercício dessa atividade empresarial, quem responde, quem tem responsabilidade é só o sócio ostensivo. O sócio participante não tomou decisão nenhuma, não praticou ato nenhum e, portanto, o sócio participante também não tem responsabilidade nenhuma. E, na verdade, nem teria como responsabilizar o sócio oculto, porque ninguém sabe quem que é, né? Então, ele não aparece, né? Todos os contratos, todos os documentos, né? Todas as decisões, todas as assinaturas são sempre do sócio ostensivo, né? O sócio oculto, o sócio participante, o sócio oculto nem aparece. Então, não teria nem como cobrar, nem como processar esse sócio participante, porque ele não aparece em lugar nenhum, né? A responsabilidade é integral do sócio ostensivo. Bom, pessoal, vamos dar exemplo disso aqui. Primeiro um exemplo um pouquinho mais longe da gente e depois um exemplo um pouquinho mais próximo da gente aqui. O exemplo mais longe. Quem já ouviu falar dos hotéis da Accor, que é uma multinacional de origem francesa, que tem aí o Ibis Bourguet, o Ibis, o Mercury, o Fórmula 1, né? E várias outras gamas ou marcas de hotel. Essa Accor e cada um desses hotéis, o Ibis, a Fórmula 1, o Ibis Bourguet, né, o Mercury e até alguns flats de categoria superior aí, eles são todos sociedades em conta de participação. A Accor, na verdade, é um sócio ostensivo. Ela que dá as caras, é ela que vai construir o prédio e é ela que vai explorar aquele prédio em atividade hoteleira, né? Atividade empresarial hoteleira aí. Só que ela não constrói com dinheiro próprio. Ela faz o projeto e vende as unidades. Ela faz o projeto do hotel, né? Do prédio do hotel, e ela vende as unidades, que são os apartamentos. E aí você, qualquer um de nós, eu não, porque professor quebrado, pelo amor de Deus, né? Mas qualquer um de nós que tiver dinheiro, pode ir lá na Accor e comprar um apartamento de hotel. Dentro daquele hotel, dentro daquele empreendimento, celebrando com a Accor um contrato de sociedade em conta de participação, pelo qual a Accor vai construir e vai explorar a atividade hoteleira naquele prédio. E, dada a taxa de ocupação e o lucro que a Accor tiver, ela vai dar uma parte para aquele determinado sócio participante, que comprou uma unidade, um apartamento de hotel dentro daquele empreendimento, dentro daquele hotel. É uma sociedade em conta de participação.
né? Então, a Arcor constrói esse monte de prédio, de hotel, mas não com o dinheiro dela. Ela faz o projeto e ela vende as unidades aí, né, através de um contrato de sociedade em conta de participação. Ela explora a atividade hoteleira, ela é a única responsável. Qualquer coisa de errado que der lá, a Arcor é a responsável como sócio ostensivo, e ela dá uma parte do lucro obtido para esse pessoa que comprou esse apartamento aí, esse sócio participante. Aí vocês vão perguntar, professor, não poderia fazer um contrato de compra e venda? Não, porque o quarto de hotel é muito pequeno e não dá registro, né? Então, é por isso que não consegue. O quarto de hotel é muito pequeno, não dá registro, não tem como desmembrar e abrir uma matrícula separada, né? Então, não é contrato de compra e venda, porque não tem como vender o imóvel, porque não dá matrícula em separado. O que é feito é realmente uma sociedade em conta de participação. E interessante é que pode ser que tenha até uma unidade específica, tipo apartamento 21, apartamento 22, pode ser que tenha, mas nem precisa, né? Como os apartamentos são todos iguais, fica com um bem indeterminado, né? Um bem indeterminado. Ó, um apartamento de hotel de tantos metros quadrados, com mobília padrão de hotel, que é uma cama de casal e uma cama de solteiro, com ar-condicionado, com TV, com frigobar, com secador de cabelo, né? Com água quente, né? Então descreve o mobiliário ali, né? E fica indeterminado. É uma unidade daquele padrão, com aquele imobiliário dentro daquele empreendimento, dentro daquele hotel. Todos os quartos são iguais, então na prática tanto faz. É igual vaga de apartamento, né? Você compra um apartamento, você até sabe, apartamento 21, só que está escrito lá, com uma vaga de garagem a ser determinada. Quer dizer, você sabe que você tem uma vaga de garagem, são todos iguais, mas você não sabe certinho qual que é, onde é. Aí pode ser que seja sorteio, pode ser que seja rotatividade, né? Não tem problema nenhum, né? Os contratos, eles exigem bem determinado ou então determinável pelas características, né? E você descrevendo o quarto de hotel é tudo igual, você descrevendo a vaga de garagem é tudo igual, então ele é determinável pelas características. Esse é um contrato em conta de participação, né? Você, na verdade, está investindo na Arcor e a Arcor, então, ela explora a atividade, ela se responsabiliza por essa atividade e ela dá uma parcela do lucro que ela tiver na exploração daquela determinada atividade. Professor, Oi? só uma coisinha, sua aula já acabou faz 10 minutos, viu, professor? O senhor já está trabalhando de graça. Não, mas é muito bom ficar com vocês aí. E eu só preciso, na verdade, dar o exemplo mais próximo da gente aqui, porque aí todo mundo já ouviu falar. Clube Náutico ali em Santa Clara, o Clube Náutico, ele é uma sociedade sociedade em conta de participação. O Clube Náutico em si é o sócio extensivo e a gente que compra cotas ou chalés ou bangalôs ali do Clube Náutico está entrando como sócio participante, né? O Clube Náutico ele tem uma peculiaridade, né? No chalé, no bangalô, que é a tal da propriedade em time sharing, né? Em tempo fracionado, que você compra o chalé ou o bangalô junto com outras 13 pessoas e existe um calendário ao longo do ano que você, né, pode usar em rotatividade com os teus demais coproprietários aí. Esse é o sistema da copropriedade em time sharing, né? Muito legal. Quem quiser fazer TCC sobre isso, né, é recente, é uma lei de uns 2 anos para cá, né? Uma lei de uns 2 anos para cá. A gente não tinha essa previsão legal, aí veio uma lei de 2 anos para cá e alterou o Código Civil. Então é legal, propriedade no sistema time sharing. E comprando esse chalé ou esse bangalô, junto você celebra um contrato de conta de participação, porque você permite que nos dias que você é proprietário, mas nos dias que você não vai usar, né, dentro daquele calendário, nos dias que você não vai usar, você já autoriza o Clube Náutico a alocar aquele chalé, aquele bangalô para terceiros e te dá um percentual do lucro que ele auferir, né? Então você é proprietário do time sharing e você tem um contrato em conta de participação com o Clube Náutico para ele locar aquela determinada unidade aí quando você não for usar, né? E se der qualquer tipo de problema lá, você como sócio participante
não tem responsabilidade nenhuma, toda a responsabilidade é do sócio ostensivo, que é o Clube Náutico. Né? Pessoal, que agora a gente está bem preso aí, mas indo lá para Fernandópolis, existe um hotel, né, que foi construído no estacionamento do Shopping Center em Fernandópolis, pelo Secol, né, pelo Secol. Aquele hotel, ele também é uma sociedade em conta de participação feita pelo Secol, né, aqui já eu não sei se tem um exemplo disso, né, mas lá em Fernandópolis, o hotel que foi construído no estacionamento do Shopping Center, ele é também uma sociedade em conta de participação. As pessoas compraram unidades e unidades indeterminadas, né, e passaram a ser sócio daquele empreendimento e explorando o empreendimento tem o retorno. Pessoal, esses contratos pode ser registrado, né, na junta jamais. Em cartório sim, mas é facultativamente. E mesmo sendo registrado em cartório, eles não conferirão personalidade jurídica. Então, na prática, as pessoas nem registram aí, né? Porque não querem gastar com isso. Isso se torna, na verdade, um contrato de gaveta. O que não quer dizer que não seja válido. Pelo contrário, é válido e tem previsão expressa no ordenamento jurídico com o nome de sociedade em conta de participação. E aí sim... É negociável isso? Não, é contrato de adesão, né? Ou você, eu quero investir na Arcor. A Arcor vai te apresentar o contrato e vai falar, é esse aqui. Para mim tá bom. Você assina e concorda. Eu quero mudar isso aqui. A Arcor vai falar, então não serve, você não vai alterar, né? Então, é negociado no aceitar ou recusar. Mas em discutir cláusulas contratuais, muito difícil, né? Não, Rodrigo, eu falo assim, esse contrato de gaveta... você é negociável com terceiro, por exemplo, você quer desfazer daquele investimento? Normalmente não. Normalmente o contrato ele tem caráter personalíssimo, né? Com opção de compra, né, pelo sócio ostensivo, né? Porque senão o sócio ostensivo perderia o controle, né? E na verdade, apesar de ser algo bem maluco isso aqui, ou diferente, é uma sociedade. Então, tem que ter vínculos entre os sócios. Se o sócio participante pudesse passar para terceiro, o sócio ostensivo nem ficaria sabendo, não teria vínculo, né? Então, não é um título, é diferente da ação, né? A ação é um título e título é livremente circulável. Isso aqui não é um título, isso aqui é um contrato de sociedade. Não tem que ter vínculo entre os sócios. Então, normalmente tem caráter personalíssimo, não pode ser vendido aí, a não ser que o sócio ostensivo concorde e autorize, né? É personalíssimo, né? Você não vai conseguir circular isso aqui que o sócio ostensivo perde o controle, né? Então, normalmente não é circulável, não. Você não tem essa liberdade de transferir, né? Ou você até tem, mas mediante anuência, né, concordância do sócio ostensivo. Não é algo livre de mercado, não é um título aí, né? Mas é interessante, né? Uma sistemática bem interessante. Eu tenho os contratos do Clube Náutico, né? Mas é só ir lá e se interessar pela aquisição de uma unidade do Clube Náutico, eles vão passar para vocês os contratos livremente. Aí eu tenho, é bem interessante. Tanto pela sistemática do time sharing, né? Da propriedade fracionada aí pelo tempo, quanto pela sociedade em conta de participação que é estabelecida entre o adquirente do chalé e do bangalô e o Clube Náutico, né? Então é bem legal, vale a pena aí. Pessoal, eu vou parar a gravação para não ficar muito longo aqui, né? E tirar para não ficar muito longo, e a gente continua conversando aqui. Só um minutinho. Beleza.